Jesus. Ótimo dia para vocês, ótimo dia, ótima madrugada. Hoje é o 33º dia da live das 3 da manhã. Eu falei que ia ser muito especial, que seria 33 das 3 da manhã, 33º dia das 3 da manhã. Bem-vindo aí sobre o custo e expectativa da liderança, né? Qual que é o custo de um líder? Hoje veio uma gatinha aqui assistir essa live com a gente. Deita aqui. Hoje, qual que é a expectativa de um líder, né? Então, eu quero que vocês leiam comigo aqui, né? No 33 vai ser assim, nós estamos em Levítico e em Levítico nós temos o terceiro livro da Bíblia, onde o Senhor fala com Moisés acerca das leis do sacrifício. O que tem que sacrificar? O que tem que sacrificar ao Senhor, tá? Pra gente começar, vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor para dar entendimento. A gente tá com baixa qualidade, ela tá desconectando toda hora, ele tá conectando, desconecta, né? Parece uma coisa, mas não tem problema, vamos assim mesmo, tá bom? Deita aqui, meu amor. Então, deita lá em cima. Então, ora comigo assim, ó Pai amado e querido, eu te peço, Deus de Israel, Deus de Jacó, de Abraão e de Isaac, abre nosso entendimento, a vontade de dormir, sacia a ansiedade dela, livre. Eu te peço, Pai amado e querido, dai-nos sabedoria, meu Pai. Abre o entendimento para que essa palavra que eu vou ler aqui agora, ela possa fazer frutos na nossa vida. E desde já eu te agradeço, meu Pai, pela graça alcançada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Vira aqui, amor, papai. Gordura e sangue. Lá em Levítico 7:22 diz assim, ó. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, não comereis gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura do animal que morrer por si mesmo e a do dilacerado por feras podem servir para qualquer outro uso. Mas de maneira nenhuma as comereis, porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se trouxer ao Senhor oferta queimada, será eliminado do seu povo. Não comereis sangue em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Todas as pessoas que comer algum sangue será eliminada do seu povo. A porção dos sacerdotes. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, quem oferecer ao Senhor o sacrifício pacífico, trará sua oferta ao Senhor o seu sacrifício pacífico. Trará com suas próprias mãos as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito, com o peito trará para movê-la, por oferta movida perante o Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e seus filhos. Também coxa direita dareis ao sacerdote por oferta dos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, este terá a coxa da oferta. Tomei dos filhos de Israel dos seus sacrifícios pacíficos, os de Arão, o sacerdote e seus filhos por direito perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção do Arão. Deita aqui, filha. Estas é a porção de Arão e a porção dos seus filhos as ofertas queimadas do Senhor no dia em que apresentou para oficiarem como sacerdote ao Senhor. Bacana, né? No dia em que apresentou para oferecerem como sacerdote ao Senhor, a qual o Senhor ordenou que, se eles dessem dentre os filhos de Israel, no dia em que os ungiu, estatuto perpétuo e pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto, da oferta de manjares, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa da congregação e do sacrifício pacífico. Que o Senhor ordenou a Moisés
no monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem suas ofertas ao Senhor no deserto de Sinai. A congregação de Arão e dos seus filhos. O negócio que está escorregando, mas vai dar certo, tá? Caiu, mas vai dar certo. Você vê como é que é? Assim Pai, mesmo. o que tá esquentando no negócio? Na onde? Micro-ondas. Nada tá esquentando. A Radassa tá aqui hoje, tá, gente? Então, perguntando. A congregação de Arão e seus filhos. Você viu que caiu já um negócio aqui, mas tem problema não, é, Radassa? Tem? Tem problema? É. Caiu aqui, tem problema? Não tem problema não, tá vendo? Disse mais o Senhor a Moisés: Toma Arão e seus filhos e as vestes e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e as dos carneiros, e o cesto dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se juntou à porta da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que fizeste. E fez chegar Arão e seus filhos e o lavou com água. Vestiu Arão da túnica, cingiu-o com o cinto e o pôs sobre ele a estola sacerdotal e o cingiu com o cinto da obra esmerada da estola. Depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim, o tumim, e lhe pôs a mitra na cabeça, e na mitra da sua parte dianteira pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo de tudo que o havia nele e o consagrou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a bacia e ao seu suporte, para consagrar. Depois derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar aos filhos de Arão e vestiu-lhes com a túnica e cingiu-lhe com o cinto, atou-lhes as tiras como o Senhor lhe ordenara. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e os seus filhos puseram a mão sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. E Moisés o imolou, e tomou o sangue e o dele, e pôs com o dedo sobre o chifre do altar em redor, e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar, e consagrou para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está sobre as entranhas, e o redenho do fígado, e os 2 rins, e a sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro, e a sua carne, e o seu excremento, queimou fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos e sobre a cabeça do carneiro, e Moisés o imolou, e aspergiu o sangue sobre o altar em redor, e partiu também o carneiro nos seus pedaços. Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura, porém as entranhas e as pernas lavou com água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar do holocausto de aroma agradável, oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar aos outros o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o imolou e tomou o seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar de sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E também fez chegar aos filhos de Arão. Pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito, o aspergiu. Moisés o resto do sangue sobre o altar. Tomou a gordura e a cauda e toda a gordura que está nas entranhas e o redenho do fígado, e ambos os rins e a sua gordura, e as coxas direitas também do cesto dos pães asmos que está diante do Senhor. Tomou um bolo
bolo asmo, um bolo de pão azeitado, uma obreira, e o pôs sobre a água, a gordura, e sobre a coxa direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e seus filhos, e o moveu por oferta movida perante o Senhor. Depois o Moisés o tomou das suas mãos e o queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta de consagração por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Tomou Moisés o peito e moveu por oferta movida perante o Senhor. Era a porção que tocava Moisés do conceito da consagração, como o Senhor lhe ordenara. Tomou Moisés do óleo da unção e o sangue que estava sobre o altar e o aspergiu sobre Arão e suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes, e consagrou Arão e as suas vestes e seus filhos e as vestes de seus filhos. Disse Moisés a Arão e seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda e da congregação, e ali comereis com o pão que está no cesto dessa consagração, como tem ordenado, dizendo Arão e seus filhos a comerão, mas o que restar da carne e do pão queimarás. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprir o dia da vossa consagração, porquanto 7 dias o Senhor vos consagrará. Como se fez nesse dia, assim o Senhor ordenou que se fizeste em expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite por 7 dias, e observareis as prescrições do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Bacana, né? Então, perfil da liderança de Arão. O custo e expectativa da liderança. Como muitos outros líderes no decorrer da história, Arão recebeu um chamado divino de Deus. Deus escolheu Arão e seus filhos para servir como sacerdotes de Israel e encarregou-os para executar os rituais e sacrifícios em favor de todos os israelitas. As Escrituras fornecem detalhes minuciosos sobre a ordenação e o chamado dos mesmos. A conduta dele devia ser irrepreensível, e Deus deixou muito claro que, falhando no cumprimento das orientações por ele estabelecidas, resultaria em morte. Numerosos relatos no livro do Levíticos demonstram o alto custo e a expectativa que acompanham a sagrada vocação dos que ocupam a posição de liderança. Como sumo sacerdote, Arão era o único autorizado a entrar no Santo do Santo e apresentar-se na presença de Deus. O Senhor separou Arão, foi separado da obra sagrada do Senhor. Apesar de sua honrosa vocação, Arão lutou com a sua autoridade e mais tarde aderiu aos desejos depravados do povo. Ele falhou num ponto crucial, e conduziu Israel no culto pagão, uma abominação que resultou na morte de muitos israelitas. Arão tinha sido separado para o serviço de Deus, mas decidiu viver e conduzir-se de outra maneira. Falhas de um líder geralmente resultam em consequências muito mais sérias do que a queda de uma pessoa que não é líder. No dia em que Arão falhou, morreram do povo uns 3.000 homens. Está em Êxodo 33, 28. Quando os líderes falham, os seguidores pagam preço alto. O chamado de Deus e a confirmação do povo. Arão recebeu sua ordenação para sacerdócio em Levítico 8. Naquele tempo, o povo já havia reorganizado como seu líder, mas agora Deus lhe dá o chamado divino. O Senhor instruiu Arão para usar certos mantos e acessórios que serviriam de símbolo externo para o seu chamado interno. Para um líder crente, o chamado de Deus se torna um fundamento pessoal para o ministério, um ponto de revelação. Ninguém deve assumir uma posição espiritual sem um chamado divino. O chamado de Deus é o primeiro passo para toda pessoa que deseja uma posição de liderança espiritual. Ou seja, precisa ter um chamado. O chamado. Todo chamado contém 2 componentes, o interno e o externo. A mão de Deus sobre a pessoa provê o componente interno.
Através desse, a pessoa reconhece que se espera que ela ocupe uma posição de liderança. E o componente externo, esse vem de quando outros confirmam que a mão de Deus de fato repousa sobre a pessoa. Somente Deus unge uma pessoa para liderar e ministrar. Organizações se muito apenas reconhecem e concordam com a unção divina. A autoridade de um líder espiritual vem de Deus e não de homens. A palavra autorizar é derivada da palavra latina que significa aumentar ou crescer. Bacana, né? Aumentar ou crescer. Lá nesse livro, Frank Damasio nos lembra que a palavra autorizar, olá, seja bem-vinda aí, tá? Silvia. Frank Damasio, ele fala o seguinte, né? Ele nos lembra que a palavra autorizar vem de autoridade, né? Mas é muito mais que isso. Sugere o significado espiritual de um construtor de edificações espirituais. O criador de famílias espirituais, uma pessoa que realiza ações espirituais, o autor de escritos espirituais, o mestre de conhecimento espiritual, um conselheiro de ações espirituais, um promotor de planos espirituais, um sustentador de leis espirituais, um líder espiritual na vida pública, um modelo de conduta espiritual, um guardião espiritual de mulheres e menores e um vencedor do bem-estar espiritual em outros. Então, o conceito de líder espiritual vai além só da pessoa entender que eu hoje nasci, eu hoje quero ser um líder espiritual. Não, você tem que ter o chamado e tem que entender o significado, né? As suas respostas. Uma convicção de fazer o que os outros podem considerar ilógico, né? Então, estou ansioso, sou obrigado. E o terceiro, não me envergonho. A ordenação. A palavra ordenar provém de um termo latino que significa colocar em ordem, arranjar, designar ou regulamentar. Ordenar alguém significa designar oficialmente uma pessoa para um ofício e regulamentar as suas atividades ministeriais. A verdadeira ordenação não procede ao ministério, mas segue somente depois que uma pessoa exerce clara influência espiritual, habilitada pelo Espírito Santo. Ela está pronta para ser ordenada por humanos. Deus chama e pessoas confirmam o chamado através da ordenação. Pois é, irmão. Então, essas coisas eu vou deixar aqui na descrição para vocês entenderem. Mas é muito importante entender que líderes nascem líderes e podem se transformar em líderes, né? A grande diferença entre ser um líder e transformar um líder é o que tem dentro de mim, o desejo, a vocação, aquele desejo ardente que pulsa dentro de mim, né? Eu sempre costumo dizer e falo aqui em todas as lives às 3 da manhã. Você e eu nascemos para liderar e precisamos entender esse perfil de liderança. Esse perfil de liderança que o Senhor quer para mim e para você. Esse perfil de líder que é um perfil de líder forte, né? Eu nasci para liderar, você nasceu para liderar, para ser imperador. E precisa entender quais são as travas que te travam nesse mundo aqui, né? Como Arão tinha as travas, teve que tirar essas travas de Arão. Nos destrói, que nos limitam, não é verdade? Então nós precisamos entender o que nós precisamos fazer a partir de hoje. Entender o chamado do Senhor, um líder. Quanto maior for a sua responsabilidade, quanto maior for o seu grupo, o seu time, quanto maior for as pessoas que você conduz nesse mundo, maior será a responsabilidade espiritual sobre você, sobre essas pessoas, porque essas pessoas elas vão te seguir como líder. Como líder você tem que tomar cuidado, porque quanto mais é dado para você, maior é a responsabilidade que você tem sobre essas pessoas, né? Então líderes têm maior responsabilidade, então o peso que eles carregam é maior. Então, meus amigos, hoje eu estou com uma companhia, então vou ser bem rápido essa live, tá? Mas amanhã nós vamos falar sobre Arão oferece sacrifício por si, pelo povo. E vamos falar sobre, né, Nodab e Abiú transgridem a lei da base sólida. E o caráter leve e o caráter leve ou a sério, tá? E para a gente finalizar, vamos terminar com uma oração assim, né? O Pai amado e querido, desde já te agradeço pela presença, meu Pai, pela oportunidade de estar aqui nessa madrugada. Te peço, tira todas as pessoas da insônia, ansiedade, depressão, livra-nos do mal, de todo mal, Senhor. Faça com que nós tenhamos uma ótima noite de sono, uma ótima segunda-feira. Abre a nossa visão e entendimento, faça com que nós chegamos a entender mais Tua palavra, faça com que nós pensamos e
e ficamos refletindo essa palavra durante o dia, Pai amado, eu te peço, meu Pai. Dai-nos sabedoria, proteja-nos do mal, do homem sanguinário, da bala perdida. Dê-nos a nossa couraça da justiça, o capacete da salvação. Livra-nos do mal, hoje e para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E muito obrigado, Senhor, por tudo. Amém? Tchau, tchau. Até amanhã, imperadores. Tchau, tchau.